Olá, começa agora o programa Mundo Emergente. A guerra na Ucrânia e as demonstrações de força no entorno de Taiwan são os episódios mais recentes de uma tendência de longo prazo. Estamos vivendo um período de contestação crescente da hegemonia geopolítica estadunidense liderada por China e Rússia, que tem repercussões por todo o sistema internacional. Um crescimento da disputa, da competição e do acirramento entre potências. O que nos desafia a pensar que mundo é este e quais são os parâmetros que reduzem o apetite de potências para o conflito direto. No episódio de hoje, vamos entender melhor como se dá a competição estratégica entre grandes potências. Portanto, quando a gente analisa a guerra, a gente está analisando uma espécie de capacidade nacional produtiva. E o impacto desse enfrentamento para os países em desenvolvimento. Isso torna a realidade do mundo como um todo mais difícil. Exige um esforço da nossa diplomacia, dos que pensam a política internacional, trazer a complexidade do mundo e buscar soluções novas. Não fáceis, novas. Vamos conhecer os documentos que definem as grandes estratégias de Estados Unidos, China e Rússia, o que evidencia a falta de planejamento de longo prazo do Brasil. Não temos um documento de grande estratégia que reúna esses esforços interministeriais com vistas ao atendimento desse planejamento nacional de longo prazo. Para então compreendermos melhor a necessidade da reindustrialização e do desenvolvimento tecnológico para que o Brasil seja capaz de exercer sua soberania em um ambiente internacional conflituoso. Vem crescendo a distância da geração de inovação dos países potência para os países intermediários, que seriam o Brasil. E isso, do ponto de vista da defesa, amplia a vulnerabilidade. Eu sou Jairo Monteiro e a relação entre geopolítica, defesa e desenvolvimento econômico é o tema desta edição de Mundo Emergente. Eu converso agora com Hélio Caetano Farias, professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares do Instituto Meira Matos, vinculado à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Ele é doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Geografia pela Unicamp. Atualmente, Hélio coordena o grupo de pesquisa Geopolítica, Defesa e Desenvolvimento. Olá, professor, é um prazer te ter aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu acho que para a gente começar, a gente pode tratar de alguns conceitos que vão ser importantes para o entendimento de toda a nossa conversa. A gente podia começar falando sobre a guerra como esse elemento que ordena, que organiza o sistema internacional e como esses ciclos longos da história da política internacional são marcados e às vezes transformados por guerras hegemônicas. Fala um pouquinho desse conceito para a gente. É um prazer enorme conversar contigo e participar desse programa, Mundo Emergente. De fato, é uma questão absolutamente interessante pensar o sistema internacional a partir, digamos assim, dos seus pontos fundamentais, os seus centros de gravidade. E nesse sentido, a guerra é o elemento norteador dos grandes ciclos da política internacional. É um conceito que vem da década de 70, tem ali entre os seus principais formuladores o Georg Modelsky, que pensou este sistema ordenado por ciclos de ajustamento, né, de padrões de ordenamento, né, liderados pela potência, né, e que esta, por ser vencedora de uma guerra hegemônica, tem, digamos, a primazia na resolução dos conflitos regionais, locais. Seriam, portanto, nesses 5, 6 séculos do sistema internacional tal qual conhecemos, ele foi liderado pelas potências vencedoras desses grandes conflitos, né? Esta é uma leitura bastante interessante para pensarmos o momento contemporâneo. A gente vai falar mais sobre essa transição que se desenha entre Estados Unidos e China, mas a gente pode falar um pouco sobre as transições anteriores, né? Sem entrar muito no detalhe das histórias, mas só contando, tem algumas dessas potências nesses séculos de história, por exemplo, Portugal, Holanda, Inglaterra, e aí a transição para os Estados Unidos e agora essa disputa que se desenha entre Estados Unidos e China. Qual o papel que cumpre
esse hegemon? Quais os benefícios e custos de ter a hegemonia no sistema internacional? Existem algumas teorias, né, que nos ajudam a explicar os padrões de liderança ou de hegemonia. Se formos para um autor da política internacional como Georg Modelsky, ele vai pensar o papel da preponderância econômica, né, ser um ciclo gerador, digamos, da riqueza e da produção material, né, que garante, digamos, o paradigma produtivo, né, dos séculos que se passaram, né? Vai pensar também o papel da guerra, né, dos artefatos militares que garantem o poder, né, de uma potência sobre outra. E na sua leitura deste autor, Georg, o poder marítimo foi central, né, para, digamos, pensarmos o mundo como uma unidade, o mundo como uma realidade operacional. Nesse sentido, Portugal, depois Holanda e Espanha foram os países que tinham a capacidade de se projetar no mundo dado a sua supremacia naval. Isso foi inquestionável, digamos, no século XVII e XVIII com a Inglaterra, e da Inglaterra para cá, efetivamente, temos um mundo, né, organizado por estados ou impérios, e essa sucessão entre Inglaterra e Estados Unidos se aproxima mais do mundo tal qual o conhecemos, né? Então, uma grande liderança econômica, produtiva, um país que tem, uma inserção financeira, é o grande, nexo de conexão das finanças internacionais, e tem um poderio assentado no poder naval. São as prerrogativas, de uma potência internacional. Este é o que está em discussão, né, no período contemporâneo. Um dos aspectos absolutamente relevantes para pensarmos a China é exatamente essa projeção no seu mar regional, o Mar Sul da China, né, desafiando, portanto, a supremacia hoje norte-americana no Pacífico, né? São elementos que eu diria que nos ajudariam a pensar, pelo viés da teoria do Modelsky, a ordem contemporânea. Há uma discussão global sobre se vai haver uma guerra hegemônica no futuro entre Estados Unidos e China. E há bons argumentos de ambos os lados. Mas para a gente entender melhor o que seria uma guerra hegemônica, quais as características de uma guerra hegemônica, o que diferencia ela de um outro conflito qualquer do sistema internacional? Aí eu traria um outro autor interessante, né, que não fala em guerra global, né? Guerra global é uma guerra entre potências, né? Uma guerra que tem uma capacidade de reordenar o sistema internacional, compreendendo este sistema como uma estrutura hierarquizada, né, em que estados com mais poder têm uma capacidade de agenciar, uma capacidade de ordenar, de impor normas maior que outros, né. Na ausência, de uma instituição supranacional capaz de arbitrar as situações de guerra e paz, os estados acabam por ser, as entidades, né, desse sistema, nesse sentido anárquico. Portanto, guerra global é uma guerra entre potências. Autores franceses e norte-americanos, dentre eles Robert Gilpin, na década de 80, retoma, né, relendo, o pensamento grego, né, Thucydides, retoma o conceito de guerra hegemônica, né, uma guerra que mobiliza todo o esforço nacional frente a uma disputa de poder, frente a um conflito central. Portanto, ela seria o norte. Qual é o grande, a grande dúvida do Gilpin? É que desde os anos 40, as principais potências desenvolveram o potencial nuclear, o que anularia, em termos militares, a capacidade de destruição de uma ou outra. Haveria, portanto, uma destruição mútua. Neste sentido, haveria, portanto, uma neutralização da utilização dos meios militares para, atingir objetivos políticos. Isso geraria um impasse no sistema, né? Existe uma série de teorias durante a Guerra Fria, né, do conflito congelado, um conflito que não pode efetivamente chegar às vias de fato. Desta, interpretação teórica, surgem algumas teorias. A principal é a teoria da estabilidade hegemônica. Portanto, o país que lidera o sistema, ele tem um custo de gerenciamento desse sistema, ofertando aos demais estados benesses.
né, ou soluções, sejam econômicas, políticas, financeiras, para contornar as suas crises e diminuir o apetite pela guerra, pelo conflito, né? O que a gente identifica, digamos, pós-Guerra Fria, né, desde os anos 90 e efetivamente nos anos 2000, né? Um crescimento da disputa, da competição e do acirramento entre potências, né? O que nos desafia a pensar que mundo é este e quais são os parâmetros ou os freios que reduzem o apetite de potências para o conflito direto. Professor, isso se torna mais complexo quando a gente começa a pensar em cada país ou cada estado como um conjunto de diversos agentes e grupos de interesse que estão disputando também a agenda dentro daqueles estados, né? Então se fala muito também, e se falava na Guerra Fria também, de como que uma guerra poderia surgir até de forma acidental, ou de forma que, mesmo que atores centrais não quisessem que a guerra acontecesse, ela acabasse ocorrendo por uma série de outros fatores. Como que tu vê isso em relação aos Estados Unidos e China? Porque a gente já vê que no âmbito da opinião pública, no âmbito da política interna, principalmente dos Estados Unidos, o discurso contra a China já está muito inflamado, né? E, inclusive, tem um autor, eu me esqueci o nome dele agora, que é bem famoso, ele tem um livro lançado no Brasil, que era um embaixador de Singapura, que ele fala muito sobre isso, que é a necessidade da gente falar sobre paz entre Estados Unidos e China. A gente fala só sobre guerra, né? Esse mesmo autor, ele questiona se os Estados Unidos estão preparados ou vão estar preparados em algum momento para aceitar ceder parte da sua hegemonia, né? Que é uma pergunta também interessante. Como que tu vê essa discussão? Vários aspectos interessantes na sua pergunta, Rai. Primeiro, é sempre muito difícil, né, analisar o período histórico em que estamos, né? Acho que seria bastante complicado no final do século XIX pensar uma hegemonia que não é inglesa, dado o poderio naval e digamos, a primazia da Libra, né, como moeda de transação internacional, né, além da referência cultural, simbólica que a Inglaterra ou o Reino Unido exercia sobre o mundo. Como é hoje difícil pensar um mundo pós-americano. Eu traria alguns elementos aí para pensarmos. O primeiro é a geopolítica, né, como que o território digamos, é uma componente absolutamente central para pensarmos as disputas, né, nesse sistema, no passado e no presente. É como se houvesse, digamos, núcleos ou espaços territoriais que projetam, né, poder nesse sistema. E várias leituras geopolíticas, sobretudo no século XIX, falavam de polos, né, ou núcleos. O principal autor, digamos, é o Ralph Mackinder. No período em que a Inglaterra era a grande potência, final de 19, início do 20, em especial em 1904, ele faz um artigo magistral que pensa não a supremacia inglesa, mas como os ingleses seriam desafiados por um país ou por um império euroasiático. E aí colocaria ali uma área pivô, né, que seria onde hoje situa a Rússia. Então, os últimos 4 séculos, eles diziam, era da supremacia das potências navais. Hoje, no auge do poder britânico, a grande potência é a terrestre, é a Rússia. Todo mundo estava olhando a Inglaterra, né? Por essa análise geopolítica, ele apontava a Rússia. E é curioso que no final desse seu texto, ele cita exatamente a China, né? Que seria a Rússia, China e Inglaterra, que seriam, digamos, os países ou os polos de poder do século XX. Né? Estamos no século XXI, isso ajuda bastante a pensar, tá? Como esses núcleos ou esses polos exercem uma pressão, né, no sistema, uma pressão competitiva. Esse é um ponto. O segundo ponto, Raio, eu diria da transição hegemônica. Né? A gente pensa sempre quase como uma espécie de teleologia, né, que é um sentido, né? Se há uma potência, em algum momento ela vai cair e haverá outra, né? E a gente busca adivinhar exatamente esse momento. Você estava falando antes, né, daquele autor, eu li no teu artigo, do Gilpin,
acho que é do Gilpin, ou é do Models, que agora não sei, tu me corrige, que esses ciclos das potências anteriores, eles duram entre 100 e 120 anos, por coincidência, né? Os Estados Unidos, eu não sei se o marco temporal é o pós-Segunda Guerra, né? Então, daqui um pouco vai fazer 100 anos aí da hegemonia americana. Fantástico, né? As datas, o que a regularidade histórica traz, né, para pensar o presente e o futuro. Sem dúvida, né? O Models coloca, em 2040 haveria uma espécie de transição hegemônica. Ele escreveu nos anos 70 e, digamos, a nova potência seria uma espécie de consórcio internacional, uma proto-instituição internacional, não exatamente a ONU, mas uma espécie de consórcio, né, de países, ou confederação, né, que teria a possibilidade de guiar os rumos desse sistema. Outros autores colocariam, também ali nos anos 70, projetando a decadência norte-americana, a própria União Soviética, e outros colocariam os regimes internacionais, a ONU, como uma espécie de rascunho, né, institucional do novo hegemon, né, muito multilateral. O que eu colocaria em pauta, em discussão? A capacidade de renovação de poder da potência, né? No caso, sobretudo, os Estados Unidos se assentam em uma realidade mais complexa, que nasce na segunda metade do século XX, pela própria natureza da sua economia e das suas finanças, né? Os Estados Unidos têm uma forma de inserção diferenciada e uma capacidade ampla, né, de renovar as regras que o próprio país ajudou a fincar na atual ordem liberal internacional. Então, eu diria que é uma competição atual que aponta para um cenário de longuíssimo prazo. Tá? Essa é uma característica dessa guerra do futuro, né? Uma competição interestatal de longo prazo e múltiplos domínios, né? Ela abarca o setor tecnológico, o setor financeiro, o setor econômico, o setor comunicacional e, obviamente, o setor bélico, né? Os teatros de operações e as realidades operacionais, digamos assim, para pensar conflito. Hélio, vamos focar nisso então. Eu ia perguntar daqui um pouco mais, mas acho que é legal a gente falar disso agora já. Abrir um pouco mais esse conceito de guerra do futuro. Explica com calma pra gente esse conceito. Tu falou de vários aspectos aí que é interessante, porque quando se fala na hegemonia americana, se fala de alguns aspectos que só os Estados Unidos têm, né? Os Estados Unidos é a maior economia, mas vai deixar de ser. Isso eu acho que é algo que está meio que precificado. A China também tem uma população muito maior, beleza. Mas os Estados Unidos têm o poder do dólar, que é o único no sistema internacional, em seus diversos usos. A gente tem um programa sobre isso. Tem bases internacionais espalhadas pelo globo, em dimensão muito maior do que qualquer outro país, do que todos os outros países somados. Tem um poder da língua inglesa, que o mandarim não tem, que é falado no mundo inteiro. Tem um poder de inserção comunicacional, de propaganda, de marketing. Tem um poder recente de informacional com as plataformas digitais americanas em todos os países do mundo, menos em alguns. A China, por exemplo, tem domínio sobre as plataformas no seu território, mas o TikTok talvez seja a única grande exceção de uma grande plataforma que tem inserção internacional. Então a gente está falando aqui de alguns aspectos que são únicos dos Estados Unidos em relação a qualquer outro país, né? Inclusive a China. Por outro lado, a China tem várias tecnologias que ela está passando a dominar, enfim, é uma longa discussão. Abre para a gente um pouco esse conceito de guerra do futuro. Que futuro é esse? Que conceito é esse? Eu vou começar um pouco voltando, tá? Vou voltar um pouquinho só para a gente entender as camadas de complexidade do presente, não aceitando como difícil de ser analisado, só para a gente fincar o pé e não buscar, digamos, conceitos do passado para explicar a realidade contemporânea, né? Primeiro, eu diria que a gente vive, de fato, uma era de big states, grandes estados continentais, que são grandes economias, que são grandes potências militares, que têm efetivos populacionais significativos e disputam poder, né? Disputam a capacidade de arbitrar esse sistema, né?
Que sistema? Né? Um sistema internacional que é fundado tal qual como conhecemos ali no século XVII, para ter uma data específica, 1648, nos chamados Acordos de Westfália, Paz de Westfália. Efetivamente, os tratados de paz que arbitraram o princípio de soberania entre os Estados europeus. Né? Esse foi um sistema que foi se alargando e dominou o mundo como um todo. Mas se a gente fala de Westfália, a Rússia não participou, ela não foi convidada, digamos, a sentar na roda de negociação europeia. Os chineses tampouco tomaram conhecimento da existência de Westfália. Né? Bom, fazendo um salto histórico, qual é o mundo de hoje? É um mundo que tem um software, um padrão de organização que nasce europeu, que é um sistema de estados, com referências à soberania, que é uma ideia e um princípio que se universaliza, mas europeu, para um mundo não, digamos, ocidental, né? com outras referências, né? Sobretudo a russa, a indiana, a chinesa, né? E que estão disputando, que estão em tensão e que tem, digamos, nesse sistema a guerra um parâmetro, né? Como já comentamos, a guerra efetiva entre forças militares, ela tem dificuldade de ser utilizada como um expediente, só que a lógica da guerra, a lógica do conflito, da disputa entre vontades políticas permanece, né? E a guerra é um parâmetro. Que mundo é esse? É um mundo em que essa lógica, essa gramática existe, potencializada pelos avanços tecnológicos e pela complexidade da própria vida social. Então, vivemos um momento de hipercompetição, de competição acirrada, tá? Em que este futuro não temos uma espécie de norte, não temos um princípio guiador, né? Temos exatamente a pactuação, né, entre grandes potências das regras que irão imperar nesse alvorecer, né? É como se num diálogo sobre a paz, né, que é o que estamos fazendo aqui, precisássemos de líderes que apontassem exatamente essas zonas de disputas e chamassem, né, a espécie de tratados internacionais, né? Como é que a gente vai daqui para frente pensar a resolução de conflitos, né? E na mesa de negociação, essas potências com vontade, né, de negociar e de expor as suas regras, os seus princípios. O que a gente tem hoje? Né? Uma acumulação desigual de poder e, né, referências, inclusive civilizacionais, distintas em disputa. Essa é a complexidade do nosso mundo. Hélio, quando tu fala nessa disputa em diversos campos, isso tem uma parte conceitual, claro, mas tu também tem uma pesquisa empírica sobre isso. Tu pesquisa documentos dos diferentes estados que apontam esse diagnóstico e documentos que são estratégicos, que fazem parte do planejamento, tanto de guerra quanto da economia desses estados. Fala um pouco para a gente desses documentos principais para ficar em poucos países dos Estados Unidos, da China e da Rússia, por favor. Dentro do aparato, né, do primeiro nível político norte-americano, existem os documentos de grande estratégia, né, que recebem, neste caso, o título de National Security Strategy, né? São grandes referências que impactam desde das diretrizes para o DoD, Departamento de Estado norte-americano, mas também para a inteligência, para a saúde, para o sistema universitário norte-americano, para as demais instituições. Esses documentos, eles balizam os adversários geopolíticos norte-americanos, né? Nos anos 90, por exemplo, os principais documentos apontavam a questão das ameaças difusas, do terrorismo, do tráfico internacional de drogas, temas, digamos, pulverizados sem um grande adversário interestatal, né? Assim prossegue nos anos 2000, e essa linguagem ampla
os episódios, né, da invasão e da guerra ao Afeganistão e ao Iraque, não exatamente contra esses estados, mas nesses estados contra um adversário, digamos, difuso, amplo, que seria o terrorismo, que seria, digamos, uma ameaça global aos Estados Unidos. Desde 2010, há uma inflexão, né, nessa abordagem presente nesses documentos, em uma escala. Primeiro seus documentos de defesa e depois, né, a partir de 2017, na National Security Strategy. O que é a saber? O primeiro grande adversário norte-americano presente em seus documentos é a China. Isso é posto, porque a China, dado o seu vigor econômico, a incorporação de tecnologias, o avanço de inovações e o crescente modernização da sua infraestrutura militar, ela ameaça a vantagem estratégica norte-americana. Então, uma competição para manter essa primazia. Dentro desse primeiro plano de ameaça, há também a Rússia, né, dada o seu poder militar e a influência que exerce na Eurásia, né. Essa seria o primeiro plano. O segundo plano de ameaça aos Estados Unidos são os estados, digamos, estados que desafiam, né, a hegemonia. Irã, Coreia do Norte, e aí colocam, né, Sudão do Sul, basicamente Irã e Coreia do Norte. E um terceiro nível, uma série de estados e organizações terroristas, né? Em 2021, né, esse documento foi atualizado, mas permanece a China como a grande adversária de longo prazo, a Rússia como adversário imediato, e um segundo nível de ameaças, os crimes transnacionais, né? Inclusive os desafios no âmbito das mudanças climáticas. Essa é a referência norte-americana para manter a sua primazia e para manter, digamos, as instituições que defendem na sua gramática um mundo livre, os valores ocidentais. Esses termos estão presentes. Se analisarmos a Rússia, também tem a sua National Security Strategy, né? E desde 2005 colocam muito claramente a expansão da infraestrutura militar da OTAN como principal fonte de instabilidade no entorno russo. E o documento de 2021 é explícito em afirmar OTAN e Estados Unidos, né? No caso da China, existe o chamado Livro Branco de Defesa, que coloca como grande fonte de instabilidade no entorno chinês o unilateralismo da política norte-americana. Então, se pegarmos esses três principais players, todos são explícitos em afirmar as principais fontes de instabilidade ou ameaças geopolíticas. Isso é interessante de ser mapeado porque serve como diretriz para políticas, seja externa ou política de defesa. Muito interessante, Hélio, até porque tu citou documentos que são anteriores à guerra da Ucrânia e esse aumento de tensões em Taiwan. Então, para ver como a estratégia é formulada lá atrás e no médio prazo a gente começa a ver as consequências, né, do que acontece, a importância de estudar esses documentos, estudar essas estratégias. Uma pergunta que eu te faço, tu falou antes do conceito, né, de guerra do futuro. Como que esse conceito dessa guerra, dessa disputa estratégica em diversos níveis e complexa, está presente nesses documentos, principalmente da China e dos Estados Unidos? Se a gente for observar como uma guerra efetivamente é combatida, né, ela depende do embate de forças, né, do duelo. Essas forças, né, elas utilizam muita tecnologia. E cada armamento, material de emprego militar que analisarmos, ele depende de uma série de políticas, ele depende de muito investimento em ciência, muito investimento em tecnologia, ele depende de componentes minerais que são escassos e que precisam de uma cadeia de suprimentos vital, estratégica. Portanto, quando a gente analisa
a guerra, a gente está analisando uma espécie de capacidade nacional produtiva. Isso, se a gente fosse traçar por paradigmas do ponto de vista econômico, né, pensaria em sistemas nacionais produtivos e, para usar uma linguagem moderna, contemporânea, é uma espécie de spin-in, né? É uma integração cada vez maior entre o que é um componente ou uma produção comercial, civil, e o que é uma produção militar, de tal modo que fica difícil estabelecer essa cisão, né? E aí os exemplos são múltiplos, né? Desde da internet, que pode ser pensada como um instrumento militar mesmo para tráfego, né, de informação, espionagem, inteligência, comunicação estratégica. E que foi criada nas Forças Armadas Americanas. Exatamente, que foi um derivado, né, do projeto Apollo, dos programas norte-americanos para a conquista espacial, que permitiam a comunicação entre unidades militares e estabelecimentos de pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia, né? Hoje a internet é um bem, né, a serviço da sociedade como um todo. A questão do espaço, do GPS, né? O GPS, por exemplo, é uma tecnologia norte-americana, foi um requerimento estratégico de suas forças militares, é essencial, digamos, para a Marinha norte-americana e o próprio funcionamento dos seus domínios conjuntos, né? Os comandos militares norte-americanos, ele tem uma característica que a gente chama que é interoperacional, né? De forças conjuntas, e atuam no globo como um todo. Isso a gente observa a Marinha norte-americana é que mais demanda informação, né, para o comando e controle do setor espacial militar norte-americano. Então tem uma integração muito forte, né? Quando a gente pensa em um míssil contemporâneo, a gente está pensando em semicondutor, a gente está pensando em chip, porque é um míssil, quando a gente pensa ali alcance e precisão, está embutido nele muita tecnologia e que depende desse setor, né, extremamente sofisticado, né? A gente está falando de ciência, está falando de tecnologia, está falando de política industrial, está falando de política externa, está falando de política educacional. Portanto, as políticas nacionais, elas são traçadas tendo a geopolítica, a defesa, como uma variável absolutamente central no condicionamento, nas escolhas das políticas que pensamos que são só industriais ou só comerciais. Não, elas respondem a interesses nacionais. Aí a gente pode traçar uma série de exemplos à luz dessa assertiva. Antes da gente passar para a realidade brasileira e falar mais dessa base industrial de defesa aqui no nosso contexto, é difícil falar do presente, né, tu falou, mas eu acho que a gente tem que trazer isso um pouco para a questão da guerra na Ucrânia. Eu digo guerra na Ucrânia porque, assim, eu entendo que é uma guerra entre a Rússia e a OTAN, né? Não é uma guerra simplesmente entre Rússia e Ucrânia. Já nesse entendimento disso que tu falou, a OTAN, ela dá apoio de inteligência, dá apoio de equipamentos, dá apoio inclusive de comando e controle. Ao que se diz, tem vários operadores, inclusive, dentro da Ucrânia, porque tem vários equipamentos que são destinados à Ucrânia, mas que demorariam meses ou até anos para o pessoal na linha de frente aprender a operar. Dada essa complexidade técnica que tem, imagina um país que está recebendo equipamentos, sistemas complexos de vários países diferentes, sistemas diferentes, tendo que operar isso no campo de batalha. Então, tem toda uma questão logística e técnica e de treinamento que está sendo provida. Como que tu analisa esse conflito à luz de tudo isso que a gente falou? Chega a ser uma guerra hegemônica ou não é? Ótima pergunta e ótimo enquadramento da pergunta. Ela caminha para uma guerra entre potências e, nesse sentido, uma guerra que se desenha hegemônica, né? Uma guerra que mobiliza todo o esforço nacional para fazer valer os objetivos políticos, né? Então, o início da guerra é uma disputa, né, entre Rússia e OTAN. E se observarmos bem à luz da geopolítica, tá, para ficar claro o nosso recorte, a OTAN é uma espécie de braço, tá, estratégico norte-americano nas fímbrias, né, na periferia da Eurásia, né, para usar um conceito de um geopolítico chamado Nicholas Spykman, né? É o principal financiador da OTAN, de tal modo que concordo com a sua afirmação que a primeira camada, né, do conflito
que é global, envolve as posições norte-americanas e as posições russas, né? O que os russos alegam? Alegam uma crescente vulnerabilidade em virtude da expansão da infraestrutura militar da OTAN e a dificuldade de renegociar os acordos, tá, de mísseis, né, de longo alcance na fronteira da Rússia, né? Com quem negocia? A Rússia negocia o alcance, né, a localização desses mísseis, né, o chamado Tratado START, né, com os Estados Unidos. Quais eram os pontos de forte polêmica? Polônia, Romênia, e aí o veto russo, né, a adesão da Ucrânia à OTAN. E aí todo, digamos, esse contexto que todos sabem, né, que antecedem a invasão russa na Ucrânia, né. Bom, do lado americano, né, se observarmos os seus documentos estratégicos, né, há uma preocupação crescente por esse recrudescimento russo, né, para essa retomada da sua capacidade produtiva, econômica, financeira, cultural, podemos colocar assim, e militar. Então, é um país a ser desafiado, a ser contido pela estratégia americana, frente ao potencial que tem, tá, de criar instabilidade no sistema internacional, tá? Bom, como se desdobra esse conflito? Acredito que é muito difícil projetarmos, né? Exatamente pelo potencial bélico existente, né? Então, um conflito de longuíssimo prazo. Eu não consigo identificar uma solução para o caso ucraniano num intervalo curto de tempo. Consigo pensar, obviamente, um cessar-fogo, tratados que deem um estatuto especial para a região de Donetsk, Lugansk, quem sabe, talvez, dependendo da habilidade da diplomacia para a Crimeia, mais uma espécie de ferida no sistema internacional, tá? Ali na Europa, antagonizando Estados Unidos e Rússia, né? Então, digamos, está ali um convite para um tratado internacional em que as potências possam diplomaticamente pensar as regras que imperarão para a resolução dos conflitos futuros, né? O que impede a guerra, né? Eu acredito que é a capacidade militar. E aí, sem dúvida nenhuma, o potencial nuclear existente entre as potências. Eu acredito que esse é um grande freio para a escalada de um conflito para níveis que nós não temos possibilidade agora de projetar, em termos de destruição. É importante a gente, porque aqui no programa a gente sempre tenta pensar muito da perspectiva do Brasil e do sul global e projetar para tudo que está acontecendo, né? Além de um holocausto nuclear atingir todo o mundo, e atingir o Brasil também, obviamente, tem uma outra questão, que na medida em que as grandes potências não conseguem guerrear diretamente por conta da destruição mútua assegurada, elas começam a jogar em outros tabuleiros, com as chamadas proxy wars, né, guerras por procuração. E a Ucrânia, nesse momento, é um território que está sendo devastado, porque ela está sendo o palco dessa disputa, que não pode ser direta entre Estados Unidos e Rússia, mas ocorre na Ucrânia. Isso pode ocorrer em outros lugares, pode ocorrer na Venezuela, pode ocorrer em lugares próximos ao Brasil, ou distantes, como na Guerra Fria aconteceu em lugares da África. E esses lugares costumam ser dizimados, costuma demorar muito tempo para se recuperar, depois é guerra civil, depois é armas espalhadas, minas enterradas por todo o território. Fala um pouco para a gente sobre isso, sobre esse transbordar da disputa hegemônica para territórios do sul global. No momento, teríamos as zonas de disputas estão bastante concentradas, né, geograficamente, no entorno russo, chamamos assim, e no entorno chinês, né, que colocam exatamente em disputa com a supremacia norte-americana. Lembrando, né, esse conceito, essa ideia de manutenção do status quo, podemos chamar assim, na política internacional, ou em termos militares, a manutenção da vantagem estratégica, né?
Os outros tabuleiros, eles são as zonas em disputa, principalmente no campo econômico, comercial, e que podem escalar para níveis estratégicos, tecnológicos e gerar crescente tensão em todos os seus campos. Isso torna a realidade do mundo como um todo mais difícil. Isso exige de países como o Brasil, Argentina, México, Indonésia, Egito, Índia, entre vários outros, uma espécie de apelo, retorno à importância do multilateralismo, do encontro de soluções negociadas para conflitos de interesse ou para questões de interesse global. É como uma espécie de chamado à política, né? Um grito, não é nem chamado, um grito à política para reduzirmos o apetite do conflito, né? Da guerra, da disputa. Estamos nesse momento e sem grandes referências, né? Não temos grandes referências quando comparamos a Guerra Fria, que era um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, um contexto de descolonização, um contexto que, além do capitalismo norte-americano, socialismo soviético, existia a terceira via, uma espécie do terceiro mundismo, né? Do bloco dos não alinhados. Então, existia um terceiro olhar. Qual é o terceiro olhar do mundo contemporâneo, né? O que ele tem em comum? Isso precisa ser consorciado, discutido. Então, temos uma espécie de ruína, né, das estruturas pretéritas, né, e uma não clareza do novo. O que eu quero dizer com isso? Né? Existe muita habilidade política, né, das nossas diplomacias e das nossas lideranças para exatamente conseguir se posicionar, né, frente aos interesses nacionais nesse mundo que é complexo. Né? No caso da Índia, é uma grande parceira norte-americana, né? É uma grande importadora de bens da Rússia, é uma parceira importantíssima da China. Né? Como é que a Índia, que tem o seu projeto nacional, que tem, digamos, uma série de interesses próprios, vem se posicionando? É absolutamente interessante observarmos essa experiência. E o Brasil? Né? Tão próximo dos Estados Unidos, tão ligado à história norte-americana e europeia, como país geograficamente do Ocidente e que tem uma série de interesses próprios, mas, por outro lado, tem uma parceria estratégica com a Rússia, de longuíssima data, para o repasse de tecnologias essenciais ao nosso desenvolvimento, e é um país que é o principal parceiro comercial da China. Como se posicionar? Como buscar ampliar o bloco dos não alinhados, né, numa perspectiva contemporânea? É um desafio, não há uma resposta rápida, simples, exige um esforço da nossa intelectualidade, da nossa diplomacia, enfim, dos que pensam a política internacional, trazer a complexidade do mundo e buscar soluções novas, não fáceis, novas. Hélio, além desse aspecto político que tu colocou muito bem, tem a questão da capacidade de dissuasão, né, que é a capacidade do país mostrar, um país que nem o Brasil, mostrar que que os custos de alguma potência querer agir aqui seriam muito altos, e também há necessidade do Brasil de se desenvolver e de melhorar suas condições socioeconômicas, e nesse contexto há um chamado muito grande, uma iniciativa inclusive do governo e também de correntes de opinião no Brasil, de que é necessário reindustrializar o Brasil e de reindustrializar em novas bases, né, com novas tecnologias, não olhando para a industrialização do século XX. Então vamos falar do Brasil. Tu pode falar um pouco para a gente, rapidamente, sobre as principais características geopolíticas do Brasil? O Brasil é um país especial, né? Ele tem, digamos assim, uma dualidade estrutural. É o quinto maior território do mundo, é um país continental, tem 8 mil quilômetros de fronteira marítima, 16 mil quilômetros de fronteira terrestre. Isso é
São pouquíssimos países do mundo que tem, é o país que tem o terceiro maior número de fronteiras, só perde para a China e para a Rússia, né? Para a Rússia em primeiro, China em segundo. Tem uma camada oceânica longuíssima, né? Um dos maiores do mundo. Então, em termos geopolíticos, seria uma espécie de país anfíbio. O que é isso? Ele precisa desenvolver, por meios próprios, um poder naval que faça jus às necessidades de segurança e defesa do país, que tem um litoral tão grande e tão dependente do comércio marítimo, né? 95% das nossas importações e exportações vem do mar. Então, além de ter uma fronteira para a exploração econômica, né? Que é o pré-sal, que o petróleo é um instrumento essencial para a produção econômica global e, perceba o termo que eu vou utilizar, vital para os assuntos estratégicos internacionais. Quando se fala em guerra, a dependência do petróleo é enorme, tá? Para mobilizar um esforço de guerra e, digamos, fazer o desdobramento, né, de uma campanha militar assentada em blindados, você precisa de muito, né, combustível, o que requer, obviamente, acesso a petróleo, né? A fronteira norte do Brasil, né, além da Amazônia, que em si é fonte de água, biodiversidade, riqueza genética, na Venezuela está a maior reserva de petróleo do mundo. Além de uma fronteira para a expansão econômica, é também, em termos estratégicos, central para o posicionamento de potências, seja emergentes, regionais como o Brasil, de potências globais, né, que mobilizam a atenção dos principais players internacionais, sem dúvida. No caso do Brasil, né, então o Brasil ele tem características próprias, né, eu enquadraria naquela ideia que falamos no início, né, de um estado territorial, um big state, né, um estado-continente, né, que tem demandas internas muito grandes e que requerem, né, um conjunto de políticas estatais que atendam, né, que olhem para essa especificidade. Quando eu falo dessas políticas, eu penso alguns parâmetros, né, dentre eles o parâmetro da defesa, né, que é um critério, digamos, geopolítico para pensar as políticas nacionais. Vou dar um exemplo, né? Frente à National Security Strategy norte-americana, o Departamento de Defesa chegou à conclusão que as Forças Armadas norte-americanas são muito dependentes de tecnologia. Em virtude da globalização, houve uma dispersão produtiva de componentes centrais, né, tipo chips, semicondutores, que são essenciais a essa indústria bélica para funcionar. Por estarem dispersos, né, em outros países, isso gera uma vulnerabilidade, né, às Forças Armadas norte-americanas. Portanto, qual é o diagnóstico, né? Que a globalização enfraquece a capacidade de resposta militar norte-americana. Tá? Qual é, portanto, o direcionamento político? Refortalecer a capacidade produtiva interna norte-americana. Enfim, criar políticas industriais que favoreçam, né, o aumento da produção interna. E isso é um expediente político. Como que a gente observa essa demanda do Departamento de Defesa norte-americana nas principais políticas, seja do Trump ou do Biden? Em 2021, o governo Biden lançou a Lei de Competência e Inovação, que subsidiava exatamente a indústria de semicondutores nos Estados Unidos. Buscando ampliar o emprego, buscando ampliar a produção interna e, obviamente, tendo esse critério geopolítico como essencial. O que quero dizer? Algumas políticas, elas dependem desse olhar estratégico para definir o que um governo denomina de setor estratégico. Esses setores estratégicos recebem subsídios, políticas específicas que favorecem a produção, tá, o desenvolvimento de determinados bens que aquele Estado e serviços julga como essenciais
para o atendimento dos interesses nacionais. Hélio, vindo para o Brasil, quais documentos que são esses documentos estratégicos que fazem essa definição? E quais instituições que participam também da formulação dessas estratégias? No caso norte-americano é explícito, né, esse documento de grande estratégia. No caso do Brasil, não temos um documento de grande estratégia, né, que reúna esses esforços interministeriais com vistas ao atendimento desse planejamento nacional de longo prazo. Temos documentos setoriais que têm transbordamentos. Então, o principal deles aqui no Brasil é a Política Nacional de Defesa. É curioso que na sua história, né, com o surgimento do Ministério da Defesa, né, que é de 99, ele surge imediatamente depois de um documento durante o governo FHC, né, de uma política chamada Política de Defesa Nacional, de 1996. Essa política foi atualizada, criou-se o Ministério e em 2005 foi discutida a Política Nacional de Defesa, né? Inverteu, né? Defesa Nacional, Nacional de Defesa, que tinha exatamente um pouco esse espírito. Qual é a política do Brasil para o setor de defesa? Qual é a estratégia nacional do Brasil para o setor de defesa? Eu diria que esses dois documentos, a Política Nacional e a Estratégia Nacional, que mais se aproximam daquilo que a gente chama de grande estratégia, mas não se confundem, tá? Posso depois dialogar a respeito disso. Mas, no âmbito das Forças Armadas, tivemos avanços significativos, porque a partir desses dois documentos, as forças começaram a trabalhar mais em conjunto, né, e pensar o desenvolvimento de tecnologias que atendam, né, mutuamente o interesse de cada uma das forças, que exatamente tem objetivos, né, próprios, né, tem necessidades que precisam atender, que são bastante específicas, no caso da Marinha, no caso do Exército, no caso da Força Aérea. Mas cada uma delas desenvolveu um conjunto de projetos que tem um impacto grande na ciência e tecnologia no Brasil, na geração de empregos e no desenvolvimento, né, de tecnologias próprias. No teu capítulo do livro, depois a gente vai falar um pouco sobre a tua produção, onde o pessoal pode encontrar os teus trabalhos, mas tu cita lá submarino nuclear, caças, que eu acho que são os caças Gripen, né? Com transferência de tecnologia, sistema de monitoramento de fronteiras, carros de combate. Explica um pouco para a gente esses sistemas, complexidade deles e se tem algum outro que está sendo projetado agora para frente. Perfeito, tá? Dado o tamanho do país, cada força tem um conjunto, né, de projetos de longuíssima data, né? O programa nuclear brasileiro remonta aos anos 50, teve um grande esforço dos anos 70 e voltou efetivamente a execução, né, em ritmo acelerado, posterior aos documentos que citei, né, em especial nos anos 2000. Então, a Marinha, né, tem dois grandes programas, o programa nuclear da Marinha e o ProSub, né. Eles se intercruzam, tá, porque o Brasil vem desenvolvendo essa tecnologia de submarino, junto com um acordo com a França, gerando uma série, né, de submarinos a propulsão a diesel, né, para monitorar a nossa costa, e um submarino especial movido à tecnologia nuclear. Tá? Esse está em produção e o Brasil, por meios próprios, vem desenvolvendo a tecnologia nuclear que será utilizada nesse submarino. Para a gente entender um pouco o tamanho da grandeza desse projeto, é o único país do hemisfério sul que tem essa tecnologia, tem essa capacidade. É um projeto que remonta aí a algumas décadas, tá? A ideia é que ele fique pronto na década seguinte, né, na 35. Desculpa ficar te interrompendo, mas é que são muitas coisas interessantes e que eu acho que é importante a gente pontuar, porque se fala muito desse projeto do submarino nuclear, normalmente na imprensa, sobre o viés negativo de que nunca fica pronto, de que o projeto ele é sempre prorrogado, e do custo muito elevado, e já são alguns bilhões investidos nesse projeto. Só que eu acho importante a gente pontuar por que ele é necessário.
E por qual a complexidade de desenvolver ele? Sob dois aspectos. Por que a energia, a propulsão nuclear faz o submarino ser muito mais útil para a defesa da costa brasileira? Isso é um aspecto. E o outro aspecto, por que o Brasil desenvolver a tecnologia própria é importante do ponto de vista de não sofrer bloqueios, né, quando vai ter que adquirir componentes externos? Existe uma série de características operacionais, né, para pensarmos o porquê que um submarino nuclear é importante, né? Um deles é a autonomia, né? Então ele pode ficar um período, né, longo submerso, e isso para a defesa é absolutamente estratégico, né? Então impede, né, como ele tem uma capacidade de detecção menor para forças contrárias, isso dá uma capacidade dissuasória, né? Ou seja, ele contém, né, forças externas à proximidade do nosso litoral. Isso para a defesa é muito importante, né? Então, são 5 submarinos, né? São 4 da classe Scorpene, que são os convencionais, que já dão uma possibilidade de monitoramento de uma costa de 8.000 quilômetros amplas, e esse nuclear, que amplia essa capacidade e, sobretudo, dá ao país autonomia, né? Uma autonomia estratégica, ela é relativa, obviamente, do ponto de vista nuclear, que é uma tecnologia-chave para os setores econômicos, para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país, né? Seja da matemática, da física, da química, com impactos na medicina, com impactos na agricultura, com impactos na sociedade como um todo, está no setor energético. Então, incorporar a tecnologia nuclear é central, é um objetivo de longuíssima data no Brasil. Pelo menos desde os anos 50, a gente tem esse esforço. Então, ele é válido exatamente frente à construção dessa capacidade nacional, né? Então, é um acordo complexo, né, principalmente com a França, né? Então, foi criado uma joint venture, né, um acordo offset de repasse de tecnologia. Por que demora? Porque você precisa formar, qualificar instituições para formação de cientistas, de mão de obra qualificada. Isso tem ciclos, né, para garantir a cadeia de suprimentos, e isso digamos, um projeto estratégico. Não demora só no Brasil, demora em todos os países que construíram, né, esse desenvolvimento de capacidade. Também demorará bastante para a Austrália, agora num acordo especial que teve com os Estados Unidos e o Reino Unido, também desenvolver o seu submarino a propulsão nuclear. Qual é a diferença entre Brasil e Austrália? Nós estamos desenvolvendo a tecnologia. A Austrália será uma receptora da tecnologia norte-americana. Então tudo isso conta. O que eu quero dizer? Quando um país tem um interesse nacional explícito, né, isso é um guia para a sua política externa, isso é um guia para a sua política de defesa. Fechar um acordo como o Brasil fechou com a França para a incorporação de tecnologia de construção de submarino que abarque o desenvolvimento nuclear, né, é complexo. Qual foi o primeiro veto francês? Que não repassaria a tecnologia nuclear, né, construiria o submarino, ajudaria a construir o submarino que receberia essa tecnologia. A quem ficaria, portanto, a responsabilidade do desenvolvimento tecnológico? Nós. Como estamos fazendo? Bom, Marinha do Brasil, o Estado brasileiro, fecha uma série de acordos que impactam grande na nossa rede de universidades. Então, uma série de universidades se beneficiam, né, diretamente com projetos, indiretamente com a contratação dos seus mestres, doutores, dos seus bacharéis, seus engenheiros, para atuarem neste campo. Portanto, existe todo um ciclo, né, um ecossistema beneficiado por essas escolhas estratégicas. Ficou claro já em toda a nossa conversa que essa relação entre desenvolvimento e a base industrial de defesa, ela é uma via de mão dupla, né? Tu tem a necessidade militar de defesa que gera esses projetos estratégicos, mas o caminhar desses projetos estratégicos, ele gera também transbordamentos para o sistema econômico, né? São as duas coisas que acontecem de forma simultânea. Então, acho importante tu falar um pouco sobre o status atual da base industrial de defesa do Brasil. Eu te interrompi quando tu ia falar de outros projetos
além do submarino nuclear. Fala um pouco para a gente desse status e de outros projetos que são importantes também. A base industrial de defesa, ela teve, digamos, alguns ciclos, né? Ela foi bastante incentivada ali nos anos 50, 60, que é um período de forte de aceleração do nosso desenvolvimento, formação de grandes corporações como a Embraer, o próprio CTA, das nossas indústrias metalmecânica, e isso, obviamente, impactou, né, no desenvolvimento de material de emprego nuclear que atendiam as três forças. Tá? Teve um período bastante vigoroso nos anos 80 e conseguiu exportar parte significativa desse material para países africanos, latino-americanos e países árabes. Né? E nos anos 90 teve um período de crise, né, de falência de uma série de indústrias, e a partir dos anos 2000 temos um momento de reestruturação e crescimento da base industrial de defesa. No caso do Brasil, o principal grupo é a Embraer, né, com a produção de aviões, tá? Aviões de uso comercial e aviões de combate, tá? E a Embraer tem uma série de empresas que atuam, né, no desenvolvimento de tecnologias de monitoramento, de comando e controle, e que aportam conhecimentos para tanto o Exército quanto a Marinha. Né? Existem outras empresas, né, nacionais, tá? Inclusive na semana passada tivemos uma grande feira, né, a LAAD aqui no Rio de Janeiro, que reuniu parte significativa dessas empresas, tá? E que geram, né, desde o desenvolvimento de tecnologias chaves, tá, a produtos, né, de uso para as forças de segurança, né, do Estado brasileiro. Mas um ponto absolutamente interessante para pensar no nível nacional, os documentos de defesa e a estratégia, eles priorizaram projetos, né, de cada uma das forças. Eu falei bastante da Marinha, né, o Programa Nuclear e o PROSUB. Tá? O Exército tem uma série de projetos que vai da área cibernética, que desenvolve competência, cria, digamos, um esforço de cooperação e interagência grande e tem impacto na produção de componentes. Né? Esse é um projeto de defesa cibernética. Tem um projeto ligado à construção de mísseis, né, o sistema Astros. Tem um projeto associado a carros de combate, né, o nosso Guarani. E tem um programa de monitoramento de fronteira, né, que é o CISFRON, que tem o objetivo de desenvolver um monitoramento e o controle de 16 mil quilômetros de fronteira. Então, é bastante grandioso este projeto e envolve bastante tecnologia. Do ponto de vista da Força Aérea, tem uma nova geração de caças, né, que é o F-2, e um projeto de um grande avião, que é o KC-390, que é cargueiro, né, que permite o deslocamento de grande quantidade de material, seja de uso civil ou uso militar. Esses projetos são o que mobilizam parte significativa do nosso orçamento, do nosso investimento de defesa, e que tem desdobramentos significativos para esta base, né, que citei, essas empresas, que por sua vez demandam bastante de tecnologia do nosso sistema universitário. Tem uma série de projetos que buscam atender ou preencher lacunas tecnológicas, né, em cada um desses componentes. E aí temos instituições como ITA, como IME, Universidade de São Paulo, Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Pernambuco, uma série de universidades que acabam estabelecendo laços tecnológicos para o desenvolvimento de soluções. No meu caso, para encerrar, que estudo a área teórica, né, de geopolítica e tem algum transbordamento em políticas públicas, ao pensar essas soluções ou políticas, também temos convênios, né? Para isso que é interessante pensar com universidades, né? Então, aqui dentro do programa de pós-graduação em Ciências Militares, a Universidade de Santa Maria é uma parceira, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a USP, a Unicamp. Então, isso gera um esforço nacional para a gente pensar o nosso país pelo prisma da geopolítica da defesa, para, enfim, posicioná-lo nesse sistema internacional bastante complexo. Para
Para a gente fazer um fecho, Hélio, quais os principais gargalos ou desafios ou pontos que o Brasil precisa enfrentar desse ponto de vista da base industrial de defesa, na tua avaliação, e como que tu vê a perspectiva com essa política econômica atual que vê a política industrial, de forma geral, como algo que deve ser central, a ideia de fazer um novo esforço industrializante. Tu vê que isso pode ter um impacto já na base industrial de defesa, ou isso é muito a longo prazo? Qual a tua avaliação para os próximos anos? Bom, do ponto de vista do longo prazo, o nosso desafio é grandioso, porque o país viveu e vive, né, desde os anos 80, um processo crônico de perda relativa da importância da indústria na composição do PIB nacional. Diversos analistas chamam isso de desindustrialização. É um país que amplia, digamos, a importância, né, do setor primário, né, sobretudo da agricultura e dos serviços associados à agricultura, parte da indústria associada à agricultura, na composição da riqueza nacional. E reduz, digamos, o setor manufatureiro, que, digamos, em vários países do mundo, é o grande responsável para a incorporação rápida, mais acelerada das inovações. O que quer dizer isso? Que vem crescendo a distância da geração de inovação dos países potência, tá, para os países intermediários, que seriam o Brasil, né? Seria, digamos, ali a escala do Brasil. Então, a distância internacional cresce. E isso, do ponto de vista da defesa, amplia a vulnerabilidade. Caso da guerra da Ucrânia, o que ficou explícito ali? Você tem uma potência, você tem um país com uma capacidade baixa de resistência do ponto de vista militar, que seria a Ucrânia, mas vem tendo um relativo sucesso na resistência à agressão de uma potência. Por quê? Porque vem recebendo, né, material de emprego militar dos países da OTAN. Então você tem mísseis portáteis, né? Você tem um suporte tecnológico, você tem de inteligência, né? De cyber e inteligência militar. E, além disso, você tem o uso de drones, né? Drones e mísseis portáteis são de uso não tão complexo, mas a produção desses componentes e é absolutamente centrada em alguns países. Para produzir um drone é bastante tecnologia. Então, o que eu quero dizer? O crescimento desigual, né, da capacidade produtiva entre os países amplia a vulnerabilidade, e há uma tendência de países sem grande complexidade industrial sejam incorporadores de tecnologias militares, né? E isso deixa de ser um incentivo ao investimento nos equipamentos nacionais, né? Mais um desincentivo, né? Então, qual é um risco nacional, né? Continuar com esse crônico processo de desindustrialização. Como reverter isso, né? Elegendo novamente quais são os setores chaves, os setores estratégicos que receberão, digamos, um olhar mais estratégico, mais assertivo das políticas nacionais. Eu achei super interessante a tua fala, porque volta ao aspecto anterior que a gente estava falando, né, da necessidade do Brasil se posicionar num novo não alinhamento. Para tu ser um não alinhado, tu tem que ter capacidade de ser não alinhado. Só que na medida que tu precisa importar componentes militares das potências, tu vai ter que se alinhar a alguma das potências, porque não vai importar um componente dos Estados Unidos, outro da China. Normalmente tu vai ter que escolher uma das duas, né? Então, para tu ser um país independente, autônomo no sistema internacional e não alinhado, tu tem que ter capacidade tecnológica, industrial de fazer isso. Para a gente encerrar mesmo, peço, por favor, os contatos para quem quiser acompanhar o teu trabalho e dicas informativas que tu acha interessante, pode ser dica noticiosa, o livro, artigo, filme, qualquer coisa que tu ache legal o pessoal acompanhar. Tá bom, eu agradeço, tá, Airo, a oportunidade, tá, para esse diálogo agradável. Espero ter correspondido às expectativas. Eu trabalho, né, no programa de pós-graduação em Ciências Militares da ICEME, tá? Tem nossa página, tá, no Facebook, no Instagram, e lá temos uma agenda de eventos. Convido a todos a acompanhar, e também a gente divulga, né, os textos, os artigos que produzimos, né, nesta área entre geopolítica e desenvolvimento nacional, pensando principalmente as
políticas que impactam na base industrial de defesa. Minha última produção foi um texto chamado Aspectos Geopolíticos da Guerra do Futuro e Desafios Brasileiros. Foi publicado em um livro, coletivo, organizado pelo meu colega, o professor Franco Azevedo e o professor Carlos de Franciscis. O título do livro é Estudos de Defesa, Inovação, Estratégia e Desenvolvimento Industrial. É um livro resultado de um esforço de um grupo de pesquisa, que pensa a guerra do futuro, inovação, indústria de defesa. Eu trabalho em colaboração com esse grupo. Tenho o meu próprio grupo, que é Geopolítica, Defesa e Desenvolvimento, e a partir dessa chave a gente busca pensar o lugar do Brasil nesse sistema internacional e o quanto a geopolítica pode ofertar lentes interpretativas para os nossos desafios e, por que não, pensar o nosso futuro. Então, eu convido a todos a conhecerem o nosso programa e agradeço novamente. Chegamos ao fim desta edição de Mundo Emergente, em que recebemos Hélio Caetano Farias, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares do Instituto Meira Matos, vinculado à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Para acompanhar todos os nossos conteúdos, nos siga no YouTube, nas plataformas de podcast e no Twitter, pelo perfil Mundo Emergente. Eu sou Jairo Monteiro e toda semana vamos conversar sobre política externa brasileira e relações internacionais, sempre privilegiando perspectivas do Sul global. Esta produção é realizada em parceria com as rádios públicas vinculadas à Universidade Federal de Pernambuco, a Paulo Freire 820 AM e a Universitária 99.9 FM. Siga apoiando a comunicação pública, obrigado pela escuta e até mais. Um grande abraço.